Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Ano 1, fevereiro de 1858, número 2, parte D. Palestras de Além-Túmulo. Senhorita Clary D. Evocação. Nota. A senhorita Clary D., interessante menina falecida em 1850, aos 13 anos de idade. Desde então, ficou como o gênio da família, onde é evocada com frequência e onde dá um grande número de comunicações do mais alto interesse. A palestra que damos a seguir ocorreu entre nós a 12 de janeiro de 1857, por intermédio de seu irmão, que é médium. Pergunta 1. Tem uma lembrança precisa de sua existência corporal? Resposta. O espírito vê o presente, o passado e um pouco do futuro, conforme sua perfeição e a proximidade de Deus. Pergunta 2. Esta condição de perfeição é relativa apenas ao futuro ou se refere igualmente ao presente e ao passado? Resposta. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca de um relance todas as passadas migrações, mas não pode ver aquilo que Deus lhe prepara. Para isso, é preciso que esteja inteiramente em Deus desde muitas existências. Pergunta 3. Sabe em que época será a sua reencarnação? Resposta. Em 10 ou em 100 anos. Pergunta 4. Na Terra ou em outro mundo? Resposta. Num outro. Pergunta 5. O mundo para onde irá, comparado com a Terra, terá condições melhores, iguais ou inferiores? Resposta. Muito melhores que as da Terra. Lá se é feliz. Pergunta 6. Desde que aqui se encontra, está num lugar qualquer. Qual é ele? Resposta. Estou em aparência etérea. Posso dizer que meu espírito propriamente dito estende-se muito mais longe. Vejo muitas coisas e me transporto para muito longe daqui com a velocidade do pensamento. Minha aparência está à direita de meu irmão e guia-lhe o braço. Pergunta 7. Este corpo etéreo de que se reveste permite-lhe experimentar sensações físicas, como por exemplo de calor e de frio? Resposta. Quando me lembro muito pouco de meu corpo, sinto uma espécie de impressão, como quando se tira um manto e se fica com a sensação de que, por algum tempo, ainda se está com ele. SP. Pergunta 8. Disse que pode transportar-se com a velocidade do pensamento. O pensamento não é a própria alma que se desprende de seu envoltório? Resposta. Sim. Pergunta 9. Quando o seu pensamento se dirige a alguma parte, como se dá a separação de sua alma? Resposta. A aparência se esvai, o pensamento vai só. Pergunta 10. É, pois, uma faculdade que se destaca, o ser fica onde está? Resposta. A forma não é o ser. Pergunta 11. Mas como age esse pensamento? Não age sempre por meio da matéria? Resposta. Não. Pergunta 12. Quando sua faculdade de pensar se destaca, você não age então por meio da matéria? Resposta. A sombra se esvai e reproduz-se onde o pensamento a guia. Pergunta
13. Desde que você tinha apenas 13 anos, quando seu corpo morreu, como é que, sobre perguntas tão abstratas, pode nos dar respostas que estão fora do alcance de uma criança de sua idade? Resposta: minha alma é muito antiga. Pergunta 14. Entre suas existências anteriores, pode citar-nos uma na qual tivesse elevado ao máximo os seus conhecimentos? Resposta: estive no corpo de um homem que tornei virtuoso. Depois de sua morte, estive no corpo de uma menina cujo rosto estampava a própria alma. Deus me recompensa. Pergunta 15. Poderia ser-nos concedido vê-la aqui tal qual é atualmente? Resposta: poderia. Pergunta 16. Como seria possível? Depende de nós, de você ou das pessoas mais íntimas? Resposta: de vocês. Pergunta 17. Que condições deveríamos satisfazer para o conseguir? Resposta: recolherem-se algum tempo, com fé e fervor, ser menos numerosos, isolarem-se um pouco e arranjar um médio do gênero de homem. O Sr. Home. Os fenômenos operados pelo Sr. Home produziram tanto maior sensação quanto é certo que vêm confirmar os maravilhosos relatos de além-mar, a cuja veracidade se liga uma certa desconfiança. Ele nos mostrou que, pondo de lado a mais larga margem devida ao exagero, ainda ficava bastante para atestar a realidade dos fatos passados, fora de todas as leis conhecidas. Falou-se muito do Sr. Home de várias maneiras, e nós confessamos que estava longe de provocar simpatia em todos, nuns por espírito de sistema, noutros por ignorância. Nestes últimos, queremos até admitir uma opinião conscienciosa, desde que por si mesmo não puderam constatar os fatos. Mas, se tal caso a dúvida é permitida, é sempre fora de propósito uma hostilidade sistemática e apaixonada. Em toda relação de causa, julgar sem conhecimento é falta de lógica, e difamar sem provas é esquecer as conveniências. Por um instante, façamos abstração da intervenção dos espíritos e não vejamos nos fatos relatados mais do que fenômenos físicos. Quanto mais estranhos forem, eles mais atenção merecem. Que os expliquem como quiserem, mas não os contestem a priori, se não quiserem que tal julgamento seja posto em dúvida. O que nos deve admirar é que nos parece ainda mais anormal que os fenômenos em questão é ver seres, mesmo que incessantemente, debateram contra a oposição de certos grupos científicos em relação às ideias novas que continuamente lhes são lançadas em rosto, e isso em linguagem desmedida, os dissabores experimentados por autores das mais importantes descobertas, e que a todo momento citam os Fulton e os Jenner e os Galileu, escorregarem também eles, quando ainda não há muito tempo, diziam, e com razão, que quem quer que houvesse falado em corresponder-se de um extremo ao outro da Terra, em alguns segundos teria passado por insensato. Se acreditam no progresso do qual se dizem apóstolos, sejam então coerentes consigo mesmos, e não atraiam para si o reproche
que atiram aos outros de negar aquilo que não compreendem. Mas voltemos ao Sr. Home. Vindo a Paris em outubro de 1855, viu-se desde a chegada atirado no mundo mais elevado, circunstância que deveria ter imposto mais circunspecção no julgamento que lhe fazem, porque, quanto mais elevada e esclarecida é essa gente, menos suspeita de ter-se benevolente transformado em joguete por um aventureiro. Esta mesma posição suscitou comentários. Pergunta-se quem é o Sr. Home. Para viver nessa sociedade, fazer viagens dispendiosas, disse que é necessário ter fortuna. Se não a tem, deve ser sustentado por gente poderosa. Sobre esse tema, levantaram-se 1001 suposições, cada qual mais ridícula. Que não disseram de sua irmã que ele foi buscar há cerca de 1 ano. Dizia-se que era uma médium mais possante que ele, que os dois deveriam realizar prodígios que fariam empalidecer os de Moisés. Mais de uma vez nos dirigiram perguntas a tal respeito. Eis agora a nossa resposta. Vindo à França, o Sr. Home não se dirigiu ao público. Ele nem gosta nem procura publicidade. Se tivesse vindo com um propósito de especulação, teria corrido o país servindo-se da propaganda. Teria procurado todas as oportunidades para manifestar-se, e, no entanto, ele as evita. Teria estabelecido um preço às suas manifestações, ao passo que nada pede a ninguém. Apesar de sua reputação, o Sr. Home não é o que se pode chamar um homem público. Sua vida privada pertence exclusivamente a ele. Desde que nada pede, ninguém tem o direito de perguntar como vive, sem cometer uma indiscrição. É mantido por gente poderosa? Isso não nos interessa. Tudo quanto podemos dizer é que nesta sociedade de escola ele conquistou simpatias reais e fez amigos dedicados, ao passo que, com um pelotiqueiro, a gente paga, diverte-se e acabou-se. No Sr. Home, vemos apenas um homem dotado de uma faculdade notável. O estudo dessa faculdade é tudo quanto nos interessa e tudo quanto deve interessar aos que não são movidos apenas por sentimentos de curiosidade. A história ainda não abriu para ele o livro de seus segredos. Até lá, ele pertence à ciência. Quanto à sua irmã, eis a verdade. É uma menina de 11 anos que ele trouxe a Paris para a sua educação, de que está encarregada a ilustre figura. Ela sabe apenas que consiste a faculdade do irmão. Como se vê, é tudo muito simples e muito prosaico para os amantes de maravilhas. Agora, porque o Sr. Home teria vindo à França, não foi para tentar fortuna, como acabamos de provar, para conhecer o país? Mas ele não o percorre, sai pouco e não tem absolutamente hábitos de turista. O motivo patente é o conselho dos médicos que acham o clima da Europa necessário à sua saúde, mas os fatos mais naturais são por vezes providenciais. Pensamos, pois, que, se ele veio, é porque devia vir. A França, ainda em dúvida no que concerne às manifestações espíritas, precisava que ele fosse desferido um grande golpe. Foi o Sr. Home quem teve essa missão, e quanto mais alto foi o golpe, maior foi a sua repercussão. A posição, o crédito, as luzes dos que o acolheram e que se convenceram pela evidência dos fatos abalaram as convicções de muita gente,
mesmo entre as pessoas que foram testemunhas oculares. Terá, pois, sido a presença do Sr. Home um poderoso auxiliar da propagação das ideias espíritas? Se não convenceu a todo mundo, lançou sementes que frutificarão, tanto mais quanto mais se multiplicarem os médios. Essa faculdade, como dissemos a Alhures, não constitui privilégio exclusivo. Existe em estado latente e em diversos graus numa porção de indivíduos, esperando apenas a ocasião de se desenvolver. O princípio está em nós, por efeito mesmo da nossa organização. Está na natureza. Todos o temos em germe, e não está longe o dia em que veremos surgirem médiuns de todos os lados, em nosso meio, em nossas famílias, entre os pobres como entre os ricos, a fim de que a verdade seja por todos conhecida. Porque, conforme o que está anunciado, é uma nova era, uma fase nova que se inicia para a humanidade. A evidência e a vulgarização dos fenômenos espíritas darão novo curso às ideias morais, como o vapor deu novo curso às indústrias. Se a vida privada do Sr. Home deve estar fechada às investigações de uma indiscreta curiosidade, há certos detalhes que a justo título podem interessar ao público, e para a apreciação dos fatos, o seu conhecimento pode ser mesmo útil. O Sr. Daniel Douglas Home nasceu em 15 de março de 1833, perto de Edimburgo. Tem, pois, atualmente 24 anos. Descende da antiga e nobre família dos Douglas da Escócia, outrora soberana. É um moço de estatura mediana, louro, e cuja fisionomia melancólica nada tem de excêntrica. É de compleição muito delicada, de costumes simples e meigos, de caráter afável e benevolente, sobre o qual o contato das grandezas nem lançou arrogância nem ostentação. Dotado de excessiva modéstia, jamais faz praça de sua maravilhosa faculdade, jamais fala de si mesmo e se, numa expansão de intimidade, conta casos pessoais, falo com simplicidade e jamais com a ênfase própria das criaturas com as quais a malevolência procura compará-lo. Muitos fatos íntimos de nosso conhecimento pessoal provam seus sentimentos nobres e a elevação de sua alma. Nós o constatamos com tanto maior prazer quanto mais se conhece a influência das disposições morais sobre a natureza das manifestações. Os fenômenos de que o Sr. Home é instrumento involuntário por vezes têm sido contados por amigos muito zelosos, com um entusiasmo exagerado, do qual se apoderou a malevolência. Sendo como são, não necessitam de amplificação, mais nociva do que útil à causa. Como nosso fim é o estudo sério de tudo quanto se liga à ciência espírita, fechar-nos-emos na estrita realidade dos fatos constatados, por nós mesmos ou por testemunhas oculares mais dignas de fé. Podemos, pois, comentá-los com a certeza de que não estamos raciocinando sobre coisas fantásticas. O Sr. Home é um médium do gênero dos que produzem manifestações ostensivas, sem excluir por isso as comunicações inteligentes. Mas as suas predisposições naturais lhe dão para as primeiras uma aptidão toda especial. Sob sua influência, ouve-se os mais estranhos ruídos. O ar se agita, os corpos sólidos se movem, levantam-se, transportam-se de um lado a outro, através do espaço. Instrumentos de música produzem sons melodiosos
aparecem seres do mundo extracorpóreo. Falam, escrevem e por vezes nos abraçam até produzir dor. Muitas vezes, ele próprio é visto em presença de testemunhas oculares, elevado a vários metros de altura, sem qualquer sustentáculo. Do que nos tem sido ensinado sobre a classe de espíritos que, em geral, produzem tais manifestações, não se deve concluir que o Sr. Home só esteja em contato com essa classe ínfima do mundo espírita. Seu caráter e as qualidades morais que o distinguem, ao contrário, que lhe devem conciliar as simpatias de espíritos superiores. Para estes últimos, ele não passa de um instrumento destinado a abrir os olhos aos cegos de maneira enérgica, sem que, por isso, esteja privado de comunicações de ordem mais elevada. Foi uma missão que aceitou, missão não isenta de tribulações nem de perigos, mas que realiza com resignação e perseverança sob a égide do espírito de sua mãe, seu verdadeiro anjo da guarda. A causa das manifestações do Sr. Home lhe é inata. Sua alma, que parece não se prender ao corpo, senão por fracos liames, tem mais afinidade com o mundo espírita que com o mundo corpóreo. Eis porque se desprende sem esforço, e mais facilmente que os outros entra em comunicação com os seres invisíveis. Esta faculdade se lhe revelou desde a mais tenra idade. Aos 6 meses, seu berço se balançava sozinho. Na ausência da pajem, e mudava de lugar. Em seus primeiros anos, era tão débil que apenas se sustinha, sentado no tapete, quando não alcançava os brinquedos, estes vinham pôr-se ao seu alcance. Aos 3 anos teve suas primeiras visões, cuja memória não conservou. Tinha 9 anos quando a família se mudou para os Estados Unidos. Lá continuaram os mesmos fenômenos com a intensidade crescente, à medida que avançava em idade, mas a sua reputação como médium só se criou em 1855, época em que as manifestações espíritas começaram a se popularizar naquele país. Em 1854, veio à Itália, como dissemos, por motivo de saúde. Espantou Florença e Roma com verdadeiros prodígios. Convertido ao catolicismo nesta última cidade, tomou o compromisso de romper relações com o mundo dos espíritos. Realmente, durante 1 ano, parece ter sido abandonado por seu poder oculto. Mas, como tal poder está acima de sua vontade, no fim desse tempo, conforme lhe havia anunciado o espírito de sua mãe, as manifestações reapareceram com uma nova força. Sua missão estava traçada. Está marcado entre aqueles que a providência escolheu para nos revelar, por sinais patentes, o poder que se supõe a todas as grandezas humanas. Se o Sr. Home fosse, como pretendem os que julgam sem ver, somente um hábil prestidigitador, teria sempre, sem a menor dúvida, mágicas prontas em sua sacola. Entretanto, não é o Senhor de as produzir à vontade. Ser-lhe-ia impossível dar sessões regulares, pois muitas vezes, no momento exato em que tivesse necessidade de sua faculdade, esta poderia faltar. Por vezes, os fenômenos se manifestam espontaneamente, no momento em que menos se espera, enquanto que, doutras vezes, é incapaz de os provocar, o que é uma circunstância pouco favorável para quem quisesse fazer exibições à hora certa. Uma prova temos no fato seguinte, tomado entre centenas de outros.
Há mais de 15 dias que o Sr. Home não obtinha qualquer manifestação. Quando, almoçando em casa de um amigo com 2 ou 3 pessoas conhecidas, de repente ouviram-se pancadas nas paredes, nos móveis e no teto. Parece que voltam, disse ele. Nesse momento, o Sr. Home estava sentado num canapé com um amigo. Um criado trouxe a bandeja de chá e preparara para colocar sobre a mesa, no meio do salão. Conquanto muito pesada, esta se levanta subitamente do solo, elevando-se a cerca de 20 ou 30 centímetros, como se tivesse sido atraída pela bandeja. Apavorado, o criado deixou a bandeja cair, e de um salto a mesa se atira para o canapé e vem pousar diante do Sr. Home e de seu amigo, sem que coisa alguma do que estava em cima se tivesse desarranjado. Inquestionavelmente, esse fato não é o mais curioso de quantos temos ouvido, mas apresenta esta particularidade digna de menção. É que se produziu espontaneamente, sem provocação, num círculo íntimo onde nenhum dos assistentes, 100 vezes testemunhas de fatos idênticos, necessitava de provas. Certamente, não era o caso do Sr. Home demonstrar as suas habilidades, se habilidades existissem. Manifestações de espíritos. Respostas do Sr. Viennet por Paul Augues. O Sr. Paul Augues é um adepto sincero e esclarecido da doutrina espírita. Sua obra, que lemos com muito interesse e na qual se reconhece a pena elegante do autor de Elie de l'Avenir, é uma demonstração lógica e sábia dos pontos fundamentais dessa doutrina, isto é, da existência dos espíritos, de suas relações com os homens e, consequentemente, da imortalidade da alma e de sua individualidade após a morte. Seu fim principal é responder às agressões sarcásticas do Sr. Viennet. E não aborda senão os pontos capitais, limitando-se a provar com os fatos, com o raciocínio e com as autoridades mais respeitáveis que esta crença não é fundada sobre ideias sistemáticas ou preconceitos vulgares. Ao contrário, repousa sobre bases sólidas. A arma do Sr. Viennet é o ridículo. A do Sr. Augues é a ciência. Pelas numerosas citações que atestam um estudo sério e uma profunda erudição, ele prova que se os adeptos de hoje, apesar de sua cifra sempre crescente, e as pessoas esclarecidas de todos os países que a eles se ligassem, fossem, como pretendem o ilustre acadêmico, cérebros desequilibrados, tal enfermidade lhes é comum, como é a maioria dos gênios que honram a humanidade. Nas suas refutações, o Sr. Augues conservou sempre a dignidade de linguagem, mérito que nunca será por demais louvado em parte alguma. Se encontram essas diatribes deslocadas, transformadas em lugares comuns de mau gosto e que nada provam, a não ser a falta de urbanidade. Tudo quanto diz é grave, sério, profundo, à altura do sábio a quem se dirige. Tê-lo-á convencido? Ignoramos, duvidamos mesmo para falar com franqueza. Mas, como em definitivo seu livro é feito para todos, a semente se espalha, não serão perdidas. Por mais de uma vez teremos ocasião de citar passagens de sua obra no curso dessa publicação, à medida que formos arrastados pela natureza do assunto. A teoria desenvolvida pelo Sr. Augues, salvo talvez alguns pontos secundários,
é a mesma que professamos. Assim, não faremos a respeito nenhuma crítica à sua obra marcante, que será lida com proveito. Apenas uma coisa desejaríamos: um pouco mais de clareza nas demonstrações e de método na ordenação da matéria. O Sr. Alguês tratou o assunto cientificamente, porque se dirigia a um sábio, com certeza capaz de compreender as coisas mais abstratas. Mas deveria ter pensado que escrevia menos para um homem do que para um público que lê sempre com mais prazer e mais proveito aquilo que compreende sem esforço. Allan Kardec. Aos leitores da Revista Espírita. Vários de nossos leitores quiseram responder ao apelo que fizemos em nosso primeiro número, relativamente a informações a nos serem fornecidas. Grande cópia de fatos foram assinalados, entre os quais alguns muito importantes, pelo que somos infinitamente agradecidos. Não o somos menos pelas reflexões que por vezes os acompanham, mesmo quando revelam incompleto conhecimento da matéria. Elas permitirão esclarecimentos sobre o ponto que não tiverem sido bem compreendidos. Se não fizermos menção imediata dos documentos que nos são fornecidos, nem por isso nos passam despercebidos. Sempre tomamos boa nota a fim de que, mais cedo ou mais tarde, sejam aproveitados. A falta de espaço não é a causa única que pode retardar a publicação, mas ainda a oportunidade das circunstâncias e a necessidade de os ligar aos artigos, aos quais podem servir de complemento útil. A multiplicidade de nossas ocupações, junto à extensa correspondência, nos deixa por vezes na impossibilidade material de responder como desejáramos e como era nosso dever às pessoas que nos honraram com suas cartas. Rogamos encarecidamente que não interpretem mal o nosso silêncio, independente de nossa vontade. Esperamos que sua boa vontade não arrefecerá e que não interrompam sua interessante correspondência. Nesse particular, novamente, chamamos a atenção para a nota no fim da introdução do nosso primeiro número, a respeito de informações que solicitamos obsequiosamente, pedindo, além disso, que não omitam a declaração de que poderemos, quando possível e sem inconvenientes, mencionar pessoas e lugares. As observações acima aplicam-se igualmente às questões que nos são dirigidas por vários pontos de doutrina, quando estas requerem maior desenvolvimento. Tanto menos possível nos é responder por escrito, quando muitas vezes a mesma coisa deve ser repetida a muitas pessoas. Como nossa revista se destina a servir de meio de correspondência, as respostas terão aqui seu lugar natural, à medida que os assuntos tratados nos ofereçam oportunidade. Isso será tanto mais vantajoso e de proveito para todos, quanto mais completas puderem ser as respostas. Allan Kardec.